Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu quero te mostrar como espelhar uma instalação elétrica inteira de um apartamento tipo para outro apartamento tipo que seja idêntico ou para uma casa geminada, por exemplo. Se você trabalha com casa geminada, essa função vai ser muito útil para você e eu tenho certeza que você não vai encontrar essa aula em outro lugar aqui do YouTube. Vamos lá então? Primeiro eu quero te mostrar de forma simples como você espelha um componente. Vamos começar com o simples, né? Porque fazer o espelhamento de uma instalação completa é mais complicado. Então vamos lá. Digamos que você queira espelhar essa tomada aqui dessa parede para essa outra parede, para esse outro lado aqui. Então, como que você pode fazer? Você pode clicar nessa tomada e vai aparecer essa opção aqui de espelhar, selecionando um eixo. Então, se você aproximar o mouse aqui, você vai ver o videozinho que vai carregar e ele mostra como que você pode fazer o espelhamento. Ele dá o exemplo aqui com uma porta, né? No nosso caso é uma tomada. Então você vai selecionar a tomada primeiro, clica sobre ela, clica aqui nessa ferramenta e aí você vai selecionar um eixo por onde você quer espelhar essa instalação. Se eu clicar, por exemplo, nesse mesmo eixo que ela já está, olha como que vai ficar a posição da tomada. Ela vai ficar nessa parede ainda, porém virada ao contrário, desse lado da parede aqui. Mas eu quero que ela fique nessa linha. O que que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o meio, certo? Porém, no meio aqui, se eu utilizar essa ferramenta de selecionar um eixo, perceba que aqui no meio o Revit não está conseguindo selecionar nenhum eixo. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso desenhar um eixo, como eu fiz aqui. Eu aperto o comando RP e eu desenho um eixo. Então, eu vou clicar aqui, ó, apareceu o triângulo, eu sei que eu tô bem no meio dessa linha do pilar. Então, eu clico aqui, clico para a direita e agora eu tenho um plano de referência. Então, ficaria mais simples pegar a tomada, clicar aqui e selecionar o plano. E a tomada vai cair na posição certinha que eu quero. E tem essa outra função de espelhar também, que é você clicar aqui e você vai desenhar o eixo já com a ferramenta de espelhar. Então, eu só clicaria aqui no triângulo, olha só, desenho, porém, esse eixo, ele é só uma referência e ele não vai ficar aqui o desenho do plano de referência quando eu finalizar o comando. Então, só para garantir que vai sair certinho, eu vou manter aquele eixo que eu tinha desenhado aqui, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o meio, onde você vai espelhar essa instalação. Então, aqui a gente tem um pavimento, né? Temos um apartamento e eu quero espelhar para esse outro apartamento aqui que está vazio. Então, perceba que eu já fiz toda a instalação elétrica, já dimensionei, já lancei a fiação. Então, esse apartamento está pronto para ser espelhado. E eu vou espelhar tanto o pavimento 6, que é o primeiro pavimento desse duplex, quanto o pavimento 7, que é o segundo pavimento. Tem uma forma de você fazer isso manual, que você vai precisar selecionar os circuitos manualmente. Então, a primeira etapa é você selecionar os circuitos. Não adianta nada você selecionar só os conduítes aqui e espelhar, e as tomadas também, que aí você vai precisar recriar todos os circuitos novamente, vai ter que taguear, lançar as identificações. E para não precisar fazer isso, a gente vai selecionar os circuitos. Então, a segunda etapa, aliás, é selecionar os circuitos. Como que eu faço isso? Eu aperto aqui o Tab várias vezes em cima da simbologia da tomada, até que ele apareça essa linha tracejada. E quando eu clicar, eu terei selecionado o circuito.
Olha aqui em propriedades, está escrito circuito elétrico, tem até as informações desse circuito, que é o 18.A.12. E eu vou ter que fazer isso com todos os circuitos, então eu vou apertando aqui, vou selecionar o 3 agora, circuito 3. Ó, aperto aqui várias vezes com o Tab e agora eu tenho que segurar o Ctrl. Para selecionar mais de um aqui no Revit, eu tenho que ficar com o Ctrl ativo e aí eu clico. Agora eu tenho 2 circuitos selecionados. Dá para ver aqui em propriedades, ó. 2. 2 estão selecionados. O circuito 3, ele engloba essas duas tomadas e o circuito 12 tem várias tomadas. Vou fazer isso para iluminação agora, aqui em cima da luminária. Olha, Ctrl, selecionei. Porém, isso é bastante trabalhoso e pode ser que você se esqueça de segurar o Ctrl e aí você vai perder toda a sua seleção. Então, o que eu recomendo você fazer? Você vai baixar um plugin que se chama Groots One. Esse plugin, atualmente, ele está com algumas funções pagas, porém, essa função aqui, de One Filter, que é a função de filtrar, ela ainda está disponível na versão gratuita, então vale a pena você baixar esse plugin. Então, eu vou clicar aqui no One Filter, ele vai processar os dados do meu projeto. E agora eu venho aqui em regras e grupos de regras. Eu posso fazer uma filtragem simples ou eu posso fazer uma filtragem mais complexa. Nesse caso, eu vou precisar de uma filtragem mais complexa, porque como se trata de um projeto de prédio, eu tenho muitos quadros em vários pavimentos. Então, eu quero selecionar os circuitos correspondentes somente a esse apartamento aqui, somente ao apartamento 18. Antes da gente continuar, eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui sobre projetos elétricos em BIM. Então, a gente entra aqui em regras e grupos de regras. Pode deixar selecionado o modelo inteiro, porque eu vou selecionar os circuitos do meu modelo inteiro. Ou se você quiser também selecionar só os circuitos que estão visíveis nessa vista do pavimento 6, você pode mudar aqui também, vista ativa. Então, eu vou clicar agora em circuitos e ele vai processar. Ele vai demorar um pouquinho, porque tem muitos circuitos nesse projeto. E aí, olha só, ele já selecionou aqui, porém eu quero circuitos somente desse apartamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma regra. Vou criar uma regra do tipo OU, e aí eu vou adicionar aqui a regra, e eu vou selecionar a variável, o parâmetro, aliás, eu vou selecionar aqui o parâmetro de painel. Eu procuro aqui, olha, na lista vai ter um parâmetro de painel aqui, ó, seleciono. O painel vai ser igual a QD e ele já vai me dar a lista de todos os painéis do projeto. Eu vou selecionar ao QD o F18, que é do pavimento 6, e agora eu vou adicionar mais uma regra. Painel igual a... Eu acho que eu vou ter que mudar aqui de regra para grupo de regras, mas vamos fazer o teste para ver se vai dar certo. Painel, né? Já selecionei aqui, QD, UFB. Ok? Filtrar. E ele selecionou para mim 25 circuitos. Vamos ver se está certo. Eu clico aqui em selecionar e ele já selecionou para mim os circuitos aqui do pavimento 6. Olha só, todos os circuitos selecionados e agora eu quero selecionar os do pavimento 7. Então, aparentemente, está tudo certo, olha só. Aparentemente, eu consegui selecionar aqui todos os circuitos. Ele só não vai selecionar os circuitos de dados.
Então, os circuitos de dados eu vou ter que selecionar manualmente. Vamos voltar aqui no plugin só para a gente confirmar isso, né? Se ele não consegue selecionar circuitos de dados. Ó, vou adicionar uma regra de painel. Vamos lá, painel. Cadê painel? Aí. QD. Realmente ele não puxa aqui os quadros de VDI. Então, não dá para selecionar através desse painel aqui. Ó, quadro VDI da Tigre. Dados. Ah, ele seleciona assim, ó. Tô descobrindo agora. Essa é uma novidade para mim. Vamos ver se ele vai selecionar os circuitos de dados também. Filtrar. Olha só, selecionou 33 selecionados. Aí eu seleciono aqui e eu volto no meu projeto. Então, dá para a gente ver que o plugin vai sim conseguir fazer essa seleção dos circuitos de dados e do circuito elétrico. Do circuito de dados foi uma novidade para mim, o que é ótimo. Então, vamos lá. Agora que está tudo selecionado, todos os circuitos selecionados, eu tenho que selecionar também os eletrodutos, as tomadas, interruptores, os quadros. Então, olha só, com o Ctrl ativado, eu vou selecionar aqui da esquerda para a direita e para baixo. Então, selecionei o primeiro pavimento, o segundo pavimento, aliás, e agora vou selecionar o primeiro pavimento. Eu só preciso me certificar se esses eletrodutos que vão de um pavimento a outro, eles estão completamente selecionados. Então, eu só vou apertar um Tab em cima deles aqui. Deixa eu voltar aqui no pavimento 7. Aparentemente está selecionado inteiro esses eletrodutos aqui. E agora vem a parte final, que é a etapa de espelhar a instalação elétrica. Se você selecionou alguma coisa por engano e quer tirar, por exemplo, essas luminárias aqui da circulação comum, eu quero tirar. Aperto o Shift e aí você clica nelas separadamente e pronto. Agora a gente vai fazer a função de espelhar. Eu clico aqui em selecionar o eixo e eu vou selecionar o eixo que eu já tinha desenhado. Então, eu vou clicar aqui e ele vai processar, vai demorar um pouquinho, porque são muitos elementos, são muitos circuitos, são 33 circuitos e são vários eletrodutos, várias tomadas, interruptores. Então, ele está processando. Vamos aguardar então esse processamento. Ele deu um aviso aqui de que alguns identificadores não foram copiados porque não foi possível localizar um host. Tudo bem, o que é um identificador? É essa tag de circuito aqui, pode ser uma tag de circuito, uma tag de altura ou de nome de painel. Isso daí é fácil da gente colocar. Mas agora veja que todos os circuitos eles foram espelhados. Eu não vou precisar criar novamente esses circuitos. Eles já estão todos aqui, o que facilita muito, agiliza muito o nosso trabalho quando a gente trabalha com casas geminadas ou com apartamentos tipo, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um prédio. Então, tem pavimentos tipo, pavimentos que serão todos iguais. Então, para facilitar o meu trabalho, eu tenho que fazer esse processo de copiar todos os circuitos, copiar todos os eletrodutos e tomadas e espelhar. Dá até para perceber que as instalações elétricas nesses 4 pavimentos aqui, elas são idênticas. Olha a posição dos eletrodutos aqui. Foi dessa forma que eu espelhei a instalação elétrica.
Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outro projetista que pode ser que precise dessa informação. Tá joia? Abraço e vejo você no próximo vídeo.